Oi, meus amores, tudo bem? Saudações Cruz Maltinas, a melhor companhia. Olha eu aqui de volta, né? Depois de muito tempo, estou aqui novamente no canal Vivasco, não é? Esse canal aqui que mais de 10 anos, né? Que esteve aqui, firme e forte dos momentos felizes, dos momentos tristes, momentos... todas as formas, porque aqui é muito vasto, né? Minha companhia aqui sempre, de fato, foram aqueles guerreiros que estiveram comigo lutando, né? Para ver um Vasco melhor, né? Que já de primeira, coloco para vocês já, né? Minha companhia aqui, eu vejo sim, tá bom? Já se vocês fizessem, se eu estivesse numa live, né? Alguém já ia me perguntar, né? Verônica, você vê o Vasco aí no melhor? Eu vejo que o Vasco está assim, pessoal, agora podendo sim caminhar, porque eu acredito sim, tá? Nas pessoas que estão à frente do Vasco. Respeito quem não acredita, mas essa é a minha visão, tá bom? Até porque eu já tive um contato, né, com o Pedrinho, então eu confesso que eu vejo o Pedrinho, sim, com uma inclinação de ajudar o Vasco, certamente, e a gente vai conseguir, certamente. Só que, pessoal, eu vim no canal depois de muito tempo, muito por conta exatamente de que eu passei muito esse tempo, né, eu quero dizer a vocês, porque eu estava numa questão muito complicada na minha mente, se eu continuaria com o canal ou não, né? Eu acabei de fazer uma live no Instagram, né, comunicando lá, né, que é onde eu me coloco, né, sempre lá, por isso que eu falo para vocês, né, se vocês gostam de me ver falando, né, vendo essa ruiva aqui, né? Até cheguei a comentar, brincar, né? Eu estou ruiva, né? Ruiva que, eu me amo ver ruiva. Só que eu sempre fui assim, né? Desde pequenininha, de mudar meu cabelo, como eu falei no Instagram ainda agora, né? Eu mudava sempre para ruiva e loira, né? Que é uma das minhas cores preferidas. Então, eu colocava nessa questão do cabelo, né? Nessa questão aí eu coloquei no Instagram. Então, só que em breve estarei loira novamente, porque aquele pessoal tem aquele pessoal, né? Que tem aquela torcida pro loiro, aquela torcida pro ruivo, né? Então, para agradar, né? Agradar aí ao pessoal, galerinha, vamos em breve tornar ao loiro. Mas, enquanto isso, minha company, tirando a brincadeira de lado, vamos agora ir, sem mais delongas, tocar no assunto que, infelizmente, eu acho que vocês não vão gostar muito. Eu acredito assim, né? Por conta de que nós temos, né, esse elo aqui. E isso para mim também não foi fácil, tá, minha companhia? Isso para mim também não foi fácil. Confesso para vocês que por isso, né, que demorei aqui a voltar, porque eu cheguei a conversar com inúmeras pessoas, tive embate até com inclusive um cidadão recentemente, mas eu me via há muito tempo, eu já estava conversando até com a minha mãe, né, que de fato eu não iria mais e seguir esse rumo. Então, sem mais delongas, minha companhia, eu quero dizer a vocês que não vou estar mais levando este canal aqui para falar sobre futebol, para falar sobre o nosso Vasco. Eu continuarei sendo Vasco para toda a minha vida. Amo o Vasco, sou apaixonada pelo Vasco. Vocês sabem disso.
vocês que me acompanham, vocês que não me acompanham, que caiu aqui de paraquedas. Vocês sabem que tem um canal aí que eu acredito que tem mais de 10 anos aí, que então, né, é uma demonstração nítida de que eu estive nos momentos, dos piores momentos do Vasco. E colocando a cara a tapa, que é uma coisa difícil, e fazendo live, que é uma das coisas mais difíceis ainda. Nem todos os influencers digitais fazem lives, vocês sabem disso, porque não é fácil, porque live é de uma postura muito mais de firmeza naquilo que você vai falar, naquilo que você tem convicção. E claro, também tem aquela questão da timidez também, enfim, né? E só que, como eu cheguei a comentar agora há pouco, eu comecei no Facebook, né, que é uma das redes que eu só via o Facebook. Eu não via outras redes, e foi lá que eu comecei a falar de Vasco, né, e por isso que o pessoal começava a falar assim, poxa vida, você, e tal, tem que fazer um canal, e eu nem tinha, né, e quando eu vim para cá pro YouTube, eu cheguei a vir por causa que eu via vídeos viralizando, vídeos assim de humor, que é uma das minhas características, né, do humor, que eu gosto, né, de rir pra caramba. Então eu cheguei a fazer porque eu achei um vídeo bem engraçado, né, de um garotinho, que até porque eu amo criança, né, eu vi o garotinho. Então nesse dia eu fiz eu fiz o meu canal, que eu falei assim, não, vou fazer um canal, eu vou fazer assim, um vídeo de humor. Então, inclusive, vocês veem aí que vocês podem ver, chegar a confirmar, né, nos primeiros vídeos que eu faço é de humor, né? Então eu cheguei até a deixar aí para justamente vocês verem que eu passei, né, a falar de Vasco justamente porque como eu, independente, né, se eu não tivesse o canal ou não, eu era uma torcedora apaixonada e estudava o Vasco, acompanhava muitas coisas do Vasco, eu odiava, permita-me a expressão, quando não davam tempo para o Vasco nas televisões, que vocês, eu não sei se vocês chegaram a perceber, mas teve um momento que eu cheguei e falei, minha companhia, falei assim, eu não vou mais assistir nada de coisa de esporte quando não falarem do meu Vasco. Porque o tempo era muito, muito pequeno, minha companhia. E isso me deixava, nossa, esbravejando. E eu né, com relação à questão de televisão, eu sempre não fui muito adepta. Eu sempre fui muito mais adepta exatamente à internet. Eu assistia mais TV justamente por conta do Vasco, entendeu? Então, quando eu não via que falavam muito do meu Vasco, que para mim é um dos que está em os 3 maiores clubes do Brasil, e para mim o maior clube do mundo, se você quiser saber, se você quiser achar que não seja, tudo bem, respeito, mas para mim tá? Pela história, pela torcida que tem, né? Pela lealdade dos torcedores, pelas crianças que hoje ainda acreditam, nascem acreditando no Vasco, é uma coisa assim, surpreendente para mim, eu acho que é de outro mundo isso aí, entendeu? Então eu não consigo racionalizar isso, minha companhia, eu não consigo, desculpa, mas eu não consigo, tá bom? Então por isso que eu amo ser Vasco, eu tenho o meu orgulho e sempre terei, sempre terei. Mas confesso que cheguei num ponto de realmente não mais seguir essa linha aqui, falando com relação ao Vasco no canal. Muito por conta de algumas questões que eu cheguei a ver, que o Vasco ainda
bate-cabeça com coisinhas mínimas, né, que muitas vezes até mesmo por conta de vaidade, de não, eu realmente, né, hoje o futebol mudou, hoje o futebol é dessa forma, como eu já cheguei a comentar, a falar muitas vezes no Instagram, e aqui também, claro, certamente, mas recentemente, né, como eu não estava vindo aqui, eu falava mais lá, que hoje futebol é muita correria, gente, é muito. Então você tem que contratar jogadores que corram pra caramba, não tem esse negócio. Você vê um cara aí contratando, o pessoal aí pode ter certeza que ele não tá afim de ganhar título não, pessoal. Porque hoje quem ganha título é essa correria, com essa associação cognitiva, né? Por isso que eu falo, por isso que eu digo que eu gosto de futebol, sim, e eu sou feminina, né? E eu sou feminina, né? Inclusive eu cheguei a falar, até comentar hoje não, perdão, um rapaz recentemente que chegou a dizer, querendo me ironizar, né? Que eu gostava de futebol, mas eu cheguei a falar para ele porque quem gosta de futebol é inteligente, assim como outras pessoas também que não gostam, né? Mas que é inteligente porque para mim é o esporte mais inteligente que existe no mundo. Sabe por quê? Porque é difícil, porque é complicado você saber lidar com cabeças de várias pessoas ali, com 11 pessoas, né? Em cada lado. Ter aqueles bandeirinhas, ter aqueles juízes, ter aqueles meios televisivos, enfim, toda essa questão que envolve, né? Vocês podem comentar sobre futebol americano, que também, que para mim, né, depois do futebol é normal, né? O futebol americano é o mais inteligente, certamente, mas outros também, como o ping-pong, né, que eu já cheguei a comentar aqui com vocês, que também para mim é inteligentíssimo, só que é menos, né? Para mim é menos, porque envolve muito mais coisas. Se for falar aqui, né, vai ser um vídeo bem enorme. Então, por isso que eu digo, pessoal, eu tenho muito orgulho e faço questão, e faço questão de pincelar mesmo, que eu fui a pioneira de fazer live pós-jogos, entendeu? Tem a voz do Vascaínos que faziam lives, que sempre fizeram, que é uma dos meus canais preferidos, que eu gosto bastante, que eu tenho amizades com eles até hoje. Tenho, né, tenho no meu coração, né, alguns lá que eu conheço com mais afinidade, e que eles sabem quem são, né? Que eu não quero aqui falar o nome. Mas eu fui, e o canal Voz do Vascaíno foi porque fazia, né, a live pós-jogo e dava às vezes, né, porque os jogos são quase basicamente aos domingos, aí batia e dava para fazer. Só que em outros dias, porque a Voz do Vascaíno só era no domingo, mas nos outros dias quem fazia era eu, entendeu? Então era eu a que fazia no YouTube, entendeu? Era eu. Poderia ter gente que fizesse no Facebook, que foi onde eu comecei, que eu conheço bastante, né? Que tinha lá. Mas no YouTube fui eu a pioneira que fez isso. E é muito difícil. E é muito difícil porque exatamente de ter uma postura muito assim leal, né, das suas convicções, das suas visões, né, e ter exatamente aquela personalidade, né, de você não gostar de um jogador, você falar mesmo, né, de você não ser bajulador de jogador porque ele te dá camisa, enfim. E isso tudo acontece nesse meio, minha companhia. Desculpa, né, se isso te entristece, mas
eu sou essa. Eu sou a Verônica, que digo dessa maneira e, desculpa, não vou mudar. Então, por isso que eu vou parar de falar, muito por conta disso, tá, minha companhia? Muito por conta disso. Porque eu cheguei até a falar no Instagram, né, algumas coisas, mas não cheguei a falar realmente. Mas aqui, que é, né, o meu canal iniciante, porque eu fiz no Instagram só por causa de vocês, né? Só por causa de vocês, coisas porque vocês me pediram, né? Porque eu não tinha muito essa exposição nas redes sociais, até hoje não tenho muito, né? Sou um pouco reservada com relação a isso, porque eu nunca queria me conhecer, pessoal, como uma vascaína bonita, uma vascaína que sabe falar, não sei o quê. Não, eu nunca, eu quis me, eu tenho uma palavra de um rapaz que ele é influencer, que ele é do Botafogo, né? Que o que é do vascaíno que foi a falar, chegou a falar dele, né? Que ele queria ser conhecido como o maior torcedor. E aí eu falei assim, poxa vida, esse vascaíno que falou era para ele ter falado que era ele que era para ser conhecido. E eu, né, e eu não tenho essa humildade não, tá? Não tenho essa humildade mesmo, porque eu realmente tenho humildade, sim, para essa questão de beleza, né, que eu sei, né, que eu tenho lá, né, o meu charme, a minha beleza, porque eu tenho espelho na minha casa. Eu, inclusive, até cheguei a rir, né, de um comentário que uma vez uma pessoa chegou a falar aqui, gente, para de falar da Verônica, que ela é bonita, porque ela sabe disso. Isso até hoje fica na minha mente, isso é bem legal, né, ver isso, né, vindo de um homem. Então, eu não queria ser conhecida dessa maneira e por isso não preciso disso, tá, minha companhia? Não preciso. E eu queria realmente ser conhecida como a maior vascaína e deixei aqui para vocês que sou, né? Que sou sim. Não existe. Eu bato mesmo no peito que não existe. Tem colegas meus e até pessoas que não são vascaínos que chegam a comentar sobre isso. Mas é claro, né, que eu falo muito mais por brincadeira, né, para essa questão de humor, tá? Porque eu respeito a todos que amam o Vasco, sei que tem muitos aí apaixonados como eu, né? Mas não como eu. Só pra gente aqui manter esse clima aqui, tá bom, pessoal? Mas eu queria deixar claro, pessoal, justamente porque eu tô saindo dessa questão de falar de futebol, por isso, entendeu? Porque muitas vezes há olhares, né, que realmente acabam só focando, né? Só focando para aquilo, né? Da questão de beleza, não olha aquilo de conteúdo que eu mais gostaria de passar, né? Que era com relação ao Vasco, que era principalmente com relação ao futebol, que é para justamente ajudar o Vasco a subir, né? Degraus, porque eu já falei aqui e vou repetir, eu nasci com esse dom, pessoal, não adianta. Eu nasci com esse dom do futebol, tá? Posso errar? Claro, sou humana, né?
claro, eu sou humana, mas eu nasci com esse dom do futebol. E não foi à toa que eu realmente me coloquei aqui, coloquei a cara a tapa, porque não é fácil, não é fácil. E principalmente nesse meio, tá? Existem outros meios, mas este meio é um dos mais maliciosos, tá, pessoal? E por isso que eu falo para vocês, tá? Porque eu vi coisas nos bastidores, eu sei de coisas de bastidores, e falando do futebol, né, do futebol amplamente, né, vocês nem precisam falar, né, nem precisam falar, porque é nítido, aqui no Brasil é nítido, tá, é nítido a nossa não confiança no futebol brasileiro, embora, né, a gente tenha essa nossa fé, né, de, de, de acreditar, né, que uma hora pode dar certo. Como o Botafogo fez. Como o Botafogo fez. E por isso que eu falo que e aquelas pessoas que me julgaram bastante, né, por conta da questão da SAF, que ainda podem me julgar, eu tenho um total respeito, tá? A opinião contrária para mim é uma delícia, tá? É uma delícia porque ou você me faz repensar que eu tô errada, ou você me faz confirmar mais ainda que eu tô certa na minha convicção, na minha percepção. Então, pode ter certeza que você tem valor. Só que quando eu acredito que eu estou certa, não 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 me faz realmente decair nem um pouco, tá? Porque para mim a SAF é um dos meios que veio, que tem contribuído para o futebol brasileiro. E não à toa o Botafogo, que era um dos clubes que, se você for ver, tirando o Vasco, tá? Tirando o Vasco. Porque o Vasco sempre lutou contra o sistema. E lutar contra o sistema, vocês já sabem como é que é, né? Mas quem tem fé, quem crê, isso aí pode vir o que vier, tá? E eu sei que o meu Vasco, ele ainda persiste porque existem torcedores com essa fé. E que acreditam, né? Então, e é interessante que uma das falas do presidente do Botafogo, quando o Botafogo estava prestes a ganhar o título, ele disse que esse time tem fé. Esse time tem fé. Então, para você ver que ele foi até na justiça. Isso tudo por conta de quê? Por conta que a SAF deu esta oportunidade a ele. Deu esta oportunidade para este grande clube do futebol brasileiro que estava à margem, que era um clube altamente rejeitado. Vocês sabem muito bem disso. Com todo respeito ao Botafogo, mas vocês botafoguenses que têm um raciocínio sabem muito bem disso, tá? Então, isso é muito nítido.
Então, pode ter certeza que, por isso que eu falo que não adianta respeito, mas não adianta. Para mim, eu ainda continuo falando que a melhor coisa que aconteceu no Vasco foi ser vendido o Vasco da Gama. A melhor coisa. A forma como ele foi vendida é que não era para ter sido, não era para ter sido. Para quem foi vendido é que não era para ter sido. Infelizmente. Infelizmente. Porque eu sempre disse aqui para vocês, sempre disse que era para ter uma bastante averiguação realmente para quem estaria vendendo. E infelizmente eu nem vou falar em pessoas, porque eu sou um tipo de pessoa que eu sempre tento levar para o lado positivo, pessoal. Não é à toa que até hoje eu sou Vasco da Gama. Eu sempre tento levar. É claro que mesmo com o pé atrás, mas eu tento dar a oportunidade para a pessoa me mostrar que ela pode fazer diferente. Como aqueles que estavam à frente do Vasco, quando venderam o Vasco para aquela empresa. Que eu deixo, como muitos, nas mãos da justiça. Se tiver havido alguma situação arbitrária, que seja punido, né? Mas se não houver, é que de fato realmente foi um grande azar, né? Aquela empresa não ter entendido o privilégio que era ter um dos maiores clubes do mundo. Para mim, como eu já disse, o maior em suas mãos. E infelizmente, ainda, né, não se moldar ao futebol atual, né, que hoje requer cada vez mais isso que eu disse, uma velocidade muito mais trabalhada. Como o Pedrinho falava, como o Pedrinho dizia nos comentários que ele fazia quando ele era comentarista. Não à toa ele ganhava como comentarista do ano. E ele sabe. E é por isso que eu acredito que isso possa mudar. Porque se não mudar, aí eu vou falar para vocês que aí tem coisa. Porque o Pedrinho sabe. Por isso que eu falei para vocês que uma das melhores coisas era ter sido o Pedrinho eleito presidente do Vasco. Porque ele sabe. Porque eu acompanhava quando ele era comentarista. Então ele sabe. Ele sabe como mudou o futebol. E infelizmente, já na gestão dele, eu vi uma partida em que eu fui assistir, né? E vi uma situação, se eu não me engano, eu não sei qual foi
qual foi o time que jogou contra o Vasco, mas tinha um zagueiro do Vasco, eu não quero nem falar o nome, tinha um zagueiro do Vasco que o jogador do outro time passou por ele como se tivesse passado por ninguém. Eu achei aquilo ali um cúmulo, gente. Um cúmulo. Eu fiquei realmente chateadíssima. E eu já estava com essa visão de não continuar mais aqui com o canal por conta disso. Porque é como enxugar o gelo, né? E principalmente neste futebol que está se abrindo no Brasil, que infelizmente se abriu, que eu espero que a SAF, né, seja uma das que possam dar mais essa parada, né? Mas acho difícil, porque hoje o futebol, como eu já venho falado há muito tempo para vocês, hoje o futebol é basicamente uma Fórmula 1, né? Que é muito dinheiro, pessoal. É muito dinheiro que envolve. Aí, por exemplo, você vê hoje os jogos de apostas, os jogos de as casas de apostas, né? Aí me desculpa, pessoal. Vai além da minha essência. Vai além da minha essência. Eu odeio vícios. E para mim, a pessoa que joga, tem pessoas que jogam tranquilamente, tudo bem, tal. Mas tem pessoas que se viciam no jogo de uma forma que a cada dia, e como eu venho lido, a cada dia os especialistas vêm falando que vem tido uma enxurrada de pessoas com problemas, exatamente, de estarem se envolvendo com casas de apostas, que são patrocinadas muitas vezes por times. Que é uma tristeza, que é uma complicação. Então, por isso que, como eu falei para vocês, já nos bastidores aqui, né, entre nós, né, que eu já né, soube de algumas coisas, aí ainda tem essas questões, né, abertamente, né, que tem até sido dito pelas organizações de saúde, né, que tem sido algo realmente a se preocupar, entendeu? Então, como eu coloquei na minha cabeça, minha companhia, eu coloquei na minha cabeça que eu quero realmente, nesse ano de 2025, eu quero ser, de fato, realmente, eu quero que bata o martelo. Porque antes eu não falava isso, era difícil eu falar isso aqui para vocês. Mas hoje eu quero bater o martelo. Que eu quero ser uma influenciadora digital, realmente. Realmente eu quero ser. Mas pro bem, não pro mal.
Porque o que mais tem surgido, no Brasil são influenciadores digitais que não têm dado o devido respeito ao seu público. Então, vocês chegam a ver aí, por exemplo, influenciadores digitais já, né, famosos, que inclusive eu sei também que tem coisas aí também. É só você pensar um pouquinho, que você também vai ver. Que faz comercial de jogos que faz as pessoas se perderem. Então, isso não faz parte da minha essência, minha companhia. Então, como eu já tenho este canal aqui, quem quiser continuar comigo, continue. Quem que não quiser, fique à vontade, tá bom? Mas eu vou estar aqui fazendo aquilo que eu fui chamada desde pequena. Desde pequena eu fui chamada, que é para pregar a palavra de Deus. Essa que é a mais importante, a que salva, aquela que dá a alegria verdadeira, plena. E eu sempre, desde pequena, né, como fui dessa linha, né, de estudar, né, eu tenho visto, assim, principalmente também, né, nessa área, muitos charlatões. E Deus fala, né, que os filhos dele, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Os filhos dele fariam o que ele faria. Então, seguir ele é cruz. Seguir ele não é fácil. Então, eu vou sair de né, que realmente não condiz com as minhas virtudes. Embora eu ame o Vasco, queira o bem dele, mas eu vou agora me colocar a falar sobre o que eu sei, que muitos agora estão tentando, quer dizer, que há muito tempo enganavam, há muito tempo não nos dava o acesso a fazer, né, indagações, a ver, né, com os olhos também, né, com os olhos pessoais, tá, pessoal? Por que eu tô falando pessoal? Porque, gente, tem coisas que tá acontecendo aí na igreja, né, já falando aqui desse âmbito, que o pessoal estão colocando como espiritual, como coisa espiritual, como coisa do demônio, e são coisas que são psíquica, né? Que é uma coisa que eu estudei, comportamental.
e científica, né? Então, para você ver para você ver, eu vou deixar vocês meio que até talvez pirados, né? E quem me fez acreditar que existe um Deus verdadeiramente, sabe quem foi? Foi um filósofo que questionava de fato se existia um ser superior, que foi o Freud. Foi o Freud. Que muito foi tentado ser calado. Porque bate muito as pesquisas, os estudos dele com a palavra de Deus. Embora ele não tivesse essa vontade, né? Mas batia. Então, quando na minha adolescência, né? Porque eu cresci na igreja, na minha adolescência eu me vi assim. Será assim eu acredito mesmo nesse Deus? Porque eu ainda não tive nenhuma situação sobrenatural, né? Coisa da minha cabeça, porque eu já vou falar para vocês. Mas Deus me fez ver o sobrenatural dele. Por isso que eu não tenho um pingo de remorso de estar aqui para falar sobre Deus, para falar sobre o Senhor. A partir do ano de 2025. Porque eu, Verônica, eu sou um milagre, pessoal. Eu sou um milagre vivo. Porque desde pequenininha, a minha vida era para ser ceifada. Era para ser ceifada. Aconteceu um acidente absurdo que até os médicos chegavam na minha cama e falavam como ela saiu dessa. Eu, pequena. E depois teve uma situação que é engraçada, que a minha família ela não consegue entender, ela não consegue ver assim a situação, né? Que também foi uma situação que foi um milagre. Porque eu estava com um começo de pneumonia daquelas fortes. E eu sentia tipo uma facada no meu peito. E eu falava para minha mãe, a minha mãe achava que era uma coisa normal. E eu tentando fingir, né? Criei ainda um pouco na minha adolescência. Mas eu sentia aquilo assim como algo que, nossa, cara, isso é um absurdo. Aí quando eu fui internada, à noite que eu fui internada, eu falei comigo mesma. Eu falei, aí é porque quando eu engolia, parece que vinha a facada no meu pulmão, né, que era pulmão. Aí eu fui e falei assim, comigo mesma, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar mais dessa noite. Eu falei, Deus, eu entrego o meu espírito. Faça o que o Senhor bem entender. Eu não vou aguentar. E foi quando veio uma enfermeira, me sedou, pronto. Eu acordei no outro dia, já sem aquela coisa
aquela furada que estava no meu pulmão. Até hoje eu acho incrível. Porque foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido. Aí, essa segunda questão, né? Mas foi uma das mais interessantes que eu cheguei a ver. Entendeu? Fora que eu tive uma revelação de Deus. Eu tive uma revelação que foram detalhes. Foram as outras coisas que certamente eu vou estar falando aqui nos próximos vídeos, senão esse vídeo vai dar quase 1 hora. Mas é porque de fato eu estava com muita saudade de vocês e eu quero que vocês tentem de alguma maneira me compreender porque eu estou me abrindo com vocês, até coisa que vocês sabem que eu nem era assim de falar e até se vocês quiserem continuar comigo, vocês vão saber mais ainda da minha vida, de vocês entenderem se você está passando por um momento difícil, se você descrê como eu estava ficando cética, né? Na minha adolescência eu estava ficando cética quando eu entrei para a faculdade, querendo, né, confrontar o Senhor. E para você ver como o Senhor é maravilhoso, né? Como Ele é gracioso, que Ele, uma pessoa dessa, né? Querendo confrontar. Eu sempre me recordo daquela passagem de Jó, quando Jó começa a fazer aquelas interrogações para o Senhor, inúmeras, e o Senhor vai começando a falar sem responder ao Jó. Jó, onde você estava quando eu estava criando os leões, né? A areia do mar, enfim, né? Em outras palavras, para você ver, né? Então, Ele é soberano. Então, se hoje eu estou aqui, que eu acredito, porque recentemente eu também passei por uma situação. Eu passei por uma situação que eu acredito novamente que foi mais uma revelação, que é por isso que eu vou me colocar. Agora sim, pronto. Não vou mais fugir. Vou falar. Vou parar de assistir o jogo do Vasco? Não vou parar. Eu vou assistir o jogo do Vasco. Que eu amo. Uma das coisas que eu mais amo é assistir o jogo do Vasco. Amo. Camisa do Vasco, camisa mais linda que existe do planeta. Mas, realmente, este canal agora vai ficar com o nome de Verônica, tá bom? O canal da Verônica. E vai falar, vai ter momentos de pregações, se puder trazer alguém também para comentar sobre algum assunto, a palavra do Senhor. Enfim, e não esquecendo, né, que se você quiser também ter mais acesso a questões assim também de eu até mesmo como é que fala, vendo algum vídeo, né, comentando sobre algum acontecimento, e vendo algumas fotos, alguns vídeos, porque é lá que eu vou colocar agora, tá? É lá no TikTok, que eu vou deixar aqui para vocês, né? Tem muitos do Instagram que já foram para lá, e como eu falei no Instagram, é engraçado que eu quase não coloco quase nada, e lá já tem quase 1000 inscritos,
que o pessoal tem pessoas que já me mandaram mensagem, falaram assim, eu te encontrei aqui no TikTok, aí tá. Mas se vocês quiserem ter mais um contato mais direto, até mesmo fazer pergunta, né, que aí também pode fazer por lá também, aí eu vou estar respondendo assim que eu puder, tá bom, minha companhia? Então, é isso. Foram anos maravilhosos com vocês, falando do nosso Vascão, que certamente vai entrar aí para 2025, na Sul-Americana, com o nosso pirata da colina, que é um dos meus amores. E a gente vai estar com ele. Eu vou estar com ele sempre. E por isso que eu falo também, se você quiser, né, também pode ter certeza que no meu TikTok, a qualquer hora eu vou estar aparecendo lá com a camisa do Vasco, e na hora que o Vascão ganhar eu vou estar comemorando, e é isso. O Vasco faz parte da minha vida, entendeu, minha companhia? Então, é isso que eu queria falar. Espero, por gentileza, que vocês tenham a compreensão, né, de que realmente eu estou muito mais, tá? Eu quero que vocês entendam muito mais. Eu estou no ato de atender o chamado que a mim foi dado, entendeu? Desde pequena, porque aconteceram inúmeras coisas comigo, amigo, pessoal, que tentaram ceifar a minha vida. E hoje eu tô aqui. Então, eu estava pensando muito nesses dias que eu falei assim que não, aí eu posso ser uma voz no deserto, né? Também. E pela carruagem que está indo às igrejas evangélicas, eu venho falando há muito tempo isso, que tem sido em especial as evangélicas, porque eu sou protestante. Eu não vou falar da romana, né, da católica romana, porque não sou, não sei como está, vou falar da protestante, mas se quiser também, que é católico, pode, aqui você estará no canal democrático, e pode ter certeza que será bem recebida e recebido, né? Mas o que vem ocorrido nas igrejas, em especial, né, as neopentecostais, tem sido absurdo, que precisa ter levante. Eu vi um podcast de um rapaz que ele tá exatamente fazendo isso, né, também pregando a palavra do Senhor como se deve, e ele chegou a falar, né, que realmente é porque está faltando os crentes, né, realmente se levantarem, e eu estou sendo chamada, não adianta, não tem como, eu estou sendo chamada, eu sinto no meu coração. Então, é isso que eu vou fazer, tá bom? Pelo que o conhecimento que eu tenho desde pequena, para tentar tirar pessoas até mesmo de enganos, hipnoses, todo tipo de fetiche, né? Que posso colocar aí
nas pessoas que, na maioria, né? A maioria, principalmente o brasileiro, são pessoas carentes, pessoas necessitadas, que estão tirando até basicamente a sandália dos pés das pessoas. E isso eu tenho um pouco talvez da raiz, porque o meu pai sempre queria que eu fosse da lei, né? Meu pai trazia livros de lei, que é o que ele queria que eu fosse, né, da linha da, da área da lei, mas eu não fui, né, para essa linha, mas parece que tem algo assim em mim, que quando eu vejo um necessitado sendo enganado, um pobre, o charlatanismo sendo tão aberto, eu confesso, aberto no sentido de não ter quem, epa, você está falando uma coisa que não está na Bíblia, que é eu tenho coragem de fazer isso. Quem é da minha igreja sabe que eu venho falar, venho perguntado, venho tentado, e com todo carinho, respeito, porque um dia eu estive no ceticismo de não acreditar no Senhor por conta de exatamente dessas coisas que acontecem, mas graças a Deus onde eu congrego dá essa abertura de eu chegar a falar que que eu acredito que é um dos dons que o Senhor me deu, que é hablar. Tá bom? Então é isso. Beijo, torcida mais linda do mundo, e a gente se vê falando da palavra do Senhor agora, viu? Beijo.